Olá, meus irmãos, meus amigos. Eu mostro nesse slide, não é a intenção ficar mostrando o massacre, a destruição, mas é preciso compreender que ocorreu. Existem instituições, existem órgãos que dizem que nunca houve holocausto, nunca houve esse sacrifício, esse sofrimento dos judeus. Então eles deveriam pesquisar mais, deveriam ser fiéis à história. Não estou nem mencionando a Bíblia nesse instante. A história. Deveriam ser fiéis aos historiadores, aos pesquisadores, toda a arqueologia. Aquelas pilhas de ossos, as fotos, os registros, os vídeos, os testemunhos, os documentos que foram escritos. Tudo está registrado. Tentaram esconder, mas Deus não deixou. Então hoje eu quero mencionar a brutalidade, o lado desumano contra a nação de Israel. Então me permita tratar um pouquinho mais dessa carnificina que ocorreu contra a nação de Deus, a nação bíblica, a nação que nunca faz mal a ninguém. Não é minha intenção tornar demasiadamente extenso esse trabalho, mas não posso privar o leitor da descrição de um dos inúmeros pogroms de que tem sido vítima o povo de Israel. Esse pogrom ocorreu em 1903, na cidade rússia de Kishinev. Segundo o relato da Comissão de Pesquisa da Organização Sionista de Londres, os dirigentes do pogrom utilizaram o início da noite de domingo para organizar de um modo racional e sistemático o massacre. Esses dirigentes muniram de armas e uniformes os arruaceiros, os operários, pessoas da classe média e mesmo os seminaristas da igreja ortodoxa e os policiais. Então eles muniram de armas. Contra quem? Contra os judeus. Que mal eles tinham feito? Nenhum. Entre as armas distribuídas, pasme, aos que haviam de participar do massacre, estavam o machado, peças de ferro e de massas, arma de ferro com uma extremidade esférica provida de pontas aguçadas, capazes de quebrar todas as portas e todos os armários, mesmo blindados. Durante a noite, os agentes do pogrom marcaram com giz branco todas as casas e lojas dos judeus e organizaram um serviço permanente de informação e de ligação entre esses agentes, por meio de ciclistas recrutados entre os estudantes, os seminaristas e os funcionários. A organização não se limitou à cidade, pois foram enviados emissários às aldeias mais próximas, a fim de convidarem camponeses para que se juntassem à pilhagem e ao massacre dos judeus. Por volta das 3 horas da madrugada, os preparativos foram considerados suficientes para que o sinal da nova fase do pogrom fosse dado. Eles se reuniram, juntaram o maior grupo possível, todos que conseguiram influenciar com ódio. Satanás faz isto desde o início da criação. Satanás conseguiu colocar no coração de Caim ódio contra Abel. Satanás conseguiu colocar em parte da nação de Israel ódio contra Moisés. Conseguiu colocar filhos contra pai, Absalão contra Davi. Ele vai plantando ódio nos corações das pessoas. É o trabalho dele. Mas Deus sempre nos mostrando e transmitindo a verdade. Deus não criou máquinas. Ele criou seres humanos com uma vontade própria, com uma livre escolha, com uma livre decisão, com a capacidade de amar, pensar,
de adorar a Deus, com a capacidade de escolher e entender a verdade. Então você não é uma máquina, você não é um robô, você pode ser influenciado pelo mal, você pode ser influenciado por pessoas que já se decretaram, permitindo o mal no seu coração. Mas Deus quer te libertar, te apresentando a verdade. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o maior de todos os judeus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí está a liberdade, com o sacrifício do maior de todos os judeus, Jesus Cristo. Escolhe a verdade, escolhe o lado certo, escolhe Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esse dia, por esse momento. Só nos ajude, ó Deus, a não ficar do lado errado. Desperta o coração de todos que assistem e ouvem estas mensagens. Coloca-nos do lado certo, do lado de Israel, do lado do Deus de Israel, do lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu te oro no nome e no poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.